Como a gravidade curva a luz. Imagem NASA. No final do século X e X, o que cientistas acreditavam ser os blocos fundamentais da ciência estavam modificados rapidamente, levando a perspectivas diferentes e conflitantes. No campo da física, uma série de novos fenômenos desafiaram o paradigma científico vigente e não podemos ser descrito por meio dos modelos clássicos das teorias. Esse crime efervescente teve ao ápice a criação do início do século XX de duas das teorias científicas mais bem-sucedidas de todos os tempos, a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral. Esta última, publicada pela primeira vez por Albert Einstein no ano de 1915, é uma teoria geométrica da gravidade e é considerada por muitos físicos como uma das mais belas descrições da natureza já feitas. Albert Einstein, 1931, fonte de domínio público. A relativamente geral pôs em xeque a nossa compreensão do comportamento de um dos aspectos mais fundamentais de todos, a luz. Como aprendemos na escola, de acordo com a física clássica, a luz sempre se propaga em linha reta em meio homogêneo e transparente. Mas o que acontece quando ela passa perto de uma grande massa? A luz simplesmente continua em linha reta sem ser desviada de seu caminho original. Ela experimentou uma força devido aos efeitos gravitacionais do objeto próximo. Como isso seria possível se os fótons não têm massa? De fato, a nova teoria de Einstein previu que os feixes de luz, como por exemplo aqueles emitidos por estrelas distantes, viajariam ao longo de trajetórias curvas ao passarem por regiões onde houvesse uma grande quantidade de massa, como a região do espaço-tempo distorcido pelo Sol. Ao usar as novas equações da relatividade geral, Einstein calculou a forma matemática dessas trajetórias curvas. Eis como isso ocorre. Reflexão da luz de uma estrela distante pela distorção causada pelo Sol. Fonte Pearson Educação. Imaginemos o seguinte: uma bola de boliche encontra-se acima de um colchão, sendo a bola o objeto massivo com o Sol, e o colchão o espaço-tempo em si, no qual ele se encontra. Embora o espaço-tempo seja uma estrutura quadridimensional, nosso cérebro costuma ter dificuldade em imaginar isso. Obtemos pelo didatismo. Na presença da bola de boliche, a região do colchão a qual ela se encontra tem uma superfície deformada. Se linhas de grade fossem desenhadas no colchão, deveríamos essa grade se deformar com a linha nas caixas próximas da bola não ficando mais retas, porém curva. Esse exemplo simples é uma boa analogia para o fato que acontece com uma estrela situada no espaço. A estrela deforma o tecido do espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que se curve em direção à estrela. A representação da distorção da luz de uma estrela distante do espaço-tempo foi curvo. Fonte Astrônoma e Magazine. Em outras respostas, a luz é refletida na presença de uma massa não porque esta atrai os fótons diretamente, mas porque a massa distorce o estado do tempo através do qual os fótons viajam. Como praxe na atividade científica, essa previsão deveria ser testada, mas como? Logo após a publicação da relatividade geral, Einstein calculou explicitamente a separação angular que as posições das estrelas distantes sofreriam quando sua luz passasse pela distorção causada pelo Sol. Isso não poderia ser observável, obviamente, em condições normais, pois não é possível observar estrelas além do Sol distantes durante o dia, mas quando ocorre em uma eclipse solar total, anteriormente, se o eclipse for de longa duração e os céus ficarem muito escuros, as estrelas podem se revelar a um observador dedicado. Foi justamente isso que tentou fazer nos anos que sucederam à publicação da relatividade geral. Houve um eclipse solar total em 1916, mas a Primeira Guerra Mundial impediu que as observações críticas fossem feitas. Em outro eclipse ocorreu em 1918, mas as nuvens interviram, interrompendo os planos de observação. A representação do eclipse solar de 1919 feito por um folhetim inglês, Photo London News, domínio público.
No dia 29 de maio de 1919, no entanto, um eclipse muito longo estava programado para passar pelo Brasil e na Ilha do Príncipe, na África Ocidental. Duas expedições foram então organizadas. A brasileira foi para a cidade de Sobral, do Ceará, e a inglesa, liderada por Sir Arthur Eddington, foi para a África. O eclipse, que durou cerca de 6 minutos de totalidade, foi o campo de teste ideal para a teoria de Einstein. Embora a controvérsia tenha cercado os resultados por muitos anos, eles foram consistentes com as previsões de Einstein que existiram nos exames mais minuciosos e aos testes do tempo. Galáxia distante à luz de uma galáxia mais distante, à direita, criando um anel de Einstein-Fonte NASA. Hoje, o fenômeno de distorção da luz é inteiramente compreendido e se manifesta em diversos cenários espetaculares do universo, como as lentes gravitacionais, amplamente utilizado pelos astrônomos para estudar objetos longínquos e remotos do nosso passado cósmico.